Hoje o país de Elbaf vai conhecer pela primeira vez no século o que é sentir medo, já que o imbecil do Luffy vai soltar esse demônio acorrentado que quer transformar Elbaf em um verdadeiro pesadelo. E rapaziada, antes de começar o vídeo eu só quero agradecer a todo mundo que votou em mim no Prêmio iBest. A gente continua concorrendo contra adversários gigantes, eu preciso muito da ajuda de vocês pra ganhar essa corrida. Então se você quiser me ajudar é só clicar no primeiro link da descrição ou do comentário fixado e votar em mim. Eu prometo que é totalmente de graça e você não leva nem 10 segundos pra votar uma vez por dia. Bora mostrar que o nosso One Piece é o maior de todos os tempos. Tamo junto demais e sem mais enrolação, bora pro vídeo. A Nami ainda não conseguiu superar o trauma de abrir a sala do tesouro e descobrir que tava mais lisa que a careca do Saitama. Ela vai voltando pra vila junto com o Road, escoltando os dois guardas feridos do castelo, falando que não liga pra esse tal de Loki e quer mais é que ele se exploda. Mas o Road fala que não é bom ela ficar falando isso bem na frente dos guardas que protegiam a chave. Só que a mina tá pouco se lixando e começa a gritar que quer roubar todos os tesouros de Elbaf só de raiva. E enquanto isso, o Franky continua passeando com a Ripley pela lendária árvore Adam. E quanto mais eles andam, maior aquele negócio parece. A Ripley explica que os gigantes vivem nos galhos daquelas árvores há gerações. Cada galho virou praticamente uma cidade diferente com a sua própria história. Entre eles tinha uma cidade que caiu um raio e teve um incêndio. E pra evitar que o fogo cortasse a árvore inteira, cortaram todo aquele galho junto com a cidade. E como aqueles galhos são antigos demais, quando pegam fogo não tem chuva que apague. Enquanto isso, a festa no vilarejo continua animada. O Sop já tava tão bêbado que nem lembrava o próprio nome. Quando vê a Nami chegando, ele já abre um sorrisão perguntando onde ela tava e onde o Luffy e o Zoro tinham se enfiado. Aí ela mete o louco e responde que provavelmente os dois só foram explorar por aí. Aí a gente descobre que esse narigudo vira o Sanji quando tá bêbado, porque ele fica todo agarrado com a Nami e começa a brigar com o Jaru quando chama ela de linda. Pergunta qual é o tipo de mulher que o velho gosta e com a maior cara de pau do mundo. Ele fala que gosta de mulheres mais velhas. Então o Sop dá um tapão na espada fincada no cérebro dele, falando que ele é o cara mais velho do mundo. O Jaru grita de dor e todo mundo fica em choque, achando que ele ia bater as botas ali mesmo. Na mesma hora o Dory aperta o Sop, mandando ele parar de bater na espada do chefe. Mas o narigudo manda ele calar a boca e fala que duvida alguém arrancar a espada igual fizeram com o Excalibur. Só que o Brog fala que se fizer isso o Koro vai soltar suco de morango até virar saudades. Enquanto isso, o Brook tava fazendo um showzinho completamente normal, fazendo embaixadinhas com a cabeça enquanto cantava. A Nami olha aquela bagunça toda e sorri, falando que sempre foi o sonho desses crianções visitarem Elbaf. E o Jinbe concorda que o Narebas tá vivendo o melhor dia da vida dele. Só que o Sanji percebe que tem alguma coisa errada porque a Gerd sumiu da festa. E ao invés de procurar o Luffy e o Zoro, o cozinheiro apaixonado vai atrás dela. Enquanto isso, a Gerd tá tratando os dois guardas do castelo. Os coitados chegaram com tudo quebrado, osso fraturado, facada no estômago, parecia que tinham sido atropelados por um rei dos mares. Ela olha pro Road e pergunta que confusão ele arrumou dessa vez. O ranhento já começa a suar frio e inventa que tava só pesquisando inspirações pra melhorar o castelo dele. A Gerd encara aquele mentiroso por vários segundos, falando que ele tá pingando de suor. Ele não podia falar que foram buscar a chave do Loki, mais que nunca nessa vida, mas queria que ela ficasse olhando com esse olhar seduzente até o último dia da sua vida, já que assim ele ia acordar os guardas e perguntar pra eles. Mas o Road impede, falando que eles precisam descansar primeiro. A Gerd fala que então vai contar tudo pro Jaru, e o taradão implora pra ela esperar porque isso acabaria com a festa. E quando finalmente consegue convencer ela, pensa que ele precisa aguentar até aqueles dois imbecis voltarem da visitinha ao Loki. Se descobrirem que foi ele que levou o Luffy até o Loki, ele tá completamente ferrado. Então só resta torcer pra aquele chifrudo fugir de Elbaf. Só que ele nem percebe que a Gerd já levantou o machado atrás dele e macetou o crânio dele tão forte que quase teve um traumatismo, mandando ele abrir o bico logo se não quiser que ela corte o jubileu dele fora. Mas é claro que esse masoquista ia adorar que ela fizesse isso, né? Ia ser uma dor passageira pra uma lembrança que ele ia ter pra toda a vida. Lá na escola morsa, as crianças continuavam brincando igual um bando de desocupados sem nenhuma preocupação. E mal sabiam eles que o inferno tava prestes a subir até eles, com esses cavaleiros de Deus prontos pra atacar o terror em Elbaf. O Balofo joga a bola pra longe e quando o Pivete vai buscar, dá de cara com eles. Pergunta se eles são do bando do Luffy e o Somer só dá um sorrisão. E enquanto isso, lá no submundo, o Luffy e o Zoro finalmente encontram o Loki. Só que a cena é muito pior do que eles imaginavam. O chifrudo tá completamente destruído, coberto de sangue e quase conectando no Wi-Fi do inferno. E todos os animais gigantes dele também tinham ido de arrasta. O Luffy chama pelo Loki, mas ele não responde. O Zoro olha pra aquele gigante e fala que o desgraçado é enorme até pros padrões de Elbaf. O Luffy continuou gritando, falando que até trouxe a chave. E pelo menos eles conseguem perceber que o Loki ainda tava respirando. E então o Luffy pega a chave pra libertar ele, mas o Zoro manda esperar. O capitão fala que desse jeito o Loki nem consegue levantar um dedo e não tem problema. Só que ele não conseguia tirar as algemas sozinho porque eram feitas de Kairoseki. O espadachim fala pra esperar pra ver o que ele tem pra dizer, mas o Luffy fala que eles precisam salvar o Loki antes que ele morra. Só que o Zoro responde que eles não devem absolutamente nada pra aquele maluco. A fama dele já é horrível e se um gigante daquele tamanho perder o controle pode acabar destruindo o Elbaf inteira. Então o Zoro simplesmente sobe em cima do Loki e mete uma bicuda bem na pior ferida dele. E meu parceiro, o grito do Loki ecoa pelo submundo inteiro. O chifrudo acorda na hora só pra soltar ketchup pela boca e apagar de novo logo em seguida. E o cabelo de mato só queria ter certeza que os ferimentos eram de verdade. E se ele morrer porque esse era o destino dele mesmo. E então o Zoro aceita libertar o Loki, mas deixa uma algema de Kairoseki presa no tornozelo só pra garantir. O Luffy já comemora falando que vai buscar o Chopper, mas o Zoro fala que a biblioteca fica longe demais e era melhor chamar um médico que tá na festa. E
E é claro que se alguém descobrisse que eles estão soltando o Loki, vão ser expulsos na hora. Mas o Luffy não tava nem aí, queria trazer carne pro maluco se recuperar. Só que aí o Zoro olha pros animais caídos no chão e fala que carne é o que não falta ali. E na mesma hora o Luffy quase tem um derrame e manda ele nunca mais falar uma coisa dessas, porque aqueles ali são seus amigos. O Zoro responde que carne é carne, mas o Luffy pergunta se ele comeria os próprios amigos. Só não faz essa pergunta pro Sanji, porque ele com certeza vai dar uma resposta naquele nível. O Luffy já tava indo embora quando escuta um barulho enorme vindo do céu. Eles olham pra cima e tava chovendo gigantes. Era o Hajurudin e toda a tripulação dele. Todo mundo caindo igual um meteoro, porque os idiotas pularam direto pro submundo ao invés de pegar o elevador sem pensar em como iam pousar. O Hajurudin já começa a pedir desculpas no meio da queda, falando que tomou uma péssima decisão. E o Goldberg fala que pelo menos foi pra salvar Elbaf. O Sanji sai de dentro da cueca do Hajurudin, falando pra Gerd ficar tranquila porque ele protege ela. Até que o Luffy então infla o corpo inteiro e vira o maior balão que ele já fez até agora. Grande o suficiente pra amortecer a queda de todo mundo. Os gigantes batem em cima dele, mas saem voando de novo. A Gerd cai de bunda no chão, mas deu sorte que o solo era de neve. E no fim todo mundo sobrevive por pouco. O Hajurudin olha pro Luffy como se ele fosse um anjo que salvou a vida deles de novo. Mas depois esse anjo virou um anjo caído, porque ele fala que o Luffy tem que ser o próprio diabo pra querer libertar o Loki. Porque aquele cara é mentiroso, cruel e mataria até os próprios amigos pra conseguir o que quer. É um verdadeiro inimigo do mundo inteiro. Só que o Luffy só disfarça, enquanto o Zoro fala que é tarde demais. Na mesma hora, as correntes caem e o Loki se levanta. Mesmo com uma algema de Kairoseki ainda presa no tornozelo, ele se levanta e faz o submundo tremer como se fosse um terremoto. Todos os gigantes ficam em choque sem acreditar. Até o Luffy fica incrédulo, porque tinha certeza que aquele miserável nem conseguia mexer um dedo. Só que o chifrudo estica a mão e pega o seu martelo lendário. Mas também porque caralhos deixaram a arma mais forte do cara bem do lado dele. Deixava junto com a chave, sei lá, debaixo da água, qualquer lugar longe desse doente. O Hajurudin entra em desespero, gritando pra ele soltar o Ragnir, o lendário martelo do trovão de ferro. Mas agora era tarde demais. A arma já tava na mão do Loki e o sorriso daquele desgraçado só aumentava. Agora o circo vai pegar fogo, hein, meu parceiro? Porque os gigantes vão ter que decidir quem é mais perigoso. Os Cavaleiros de Deus, que querem dominar todos os gigantes de Elbaf, ou o Loki, que quer destruir não só Elbaf, mas o mundo inteiro. Se você quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já comenta o One Piece 1171. Arrebenta o botão do like, que eu sei que você é safado e ainda não deu o like. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela, que tá brabo demais. Muito obrigado pra você que assistiu até o final. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou.